Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto. Veja o que é destaque nesta edição. 19 cidades do Vale terão conta de luz quase 6% mais barata. Pesquisa mostra que idosos lideram o ranking de turistas brasileiros. E estudo recente nos Estados Unidos revela avanço no diagnóstico do Alzheimer. O Jornal da TV Tati está no ar. A conta de energia vai ficar mais barata. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem a redução média de 5,6% na tarifa de energia dos moradores das cidades que são atendidas pela Neoenergia Electro. A alteração já está valendo em 19 cidades da nossa região. O motivo da redução é devido à queda nos custos com encargos setoriais e também de transmissão. Uma pesquisa da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo mostrou que os idosos viajam mais. Esse público corresponde a quase um quarto dos turistas brasileiros. Essa já é a quarta vez neste ano que a Dona Flor e o seu Álvaro vão até a agência para fechar uma viagem. Eles já foram para tantos lugares que perderam até a conta. Tivemos no Japão, na China, tivemos em Dubai, tivemos que mais, Álvaro? Chile. No Chile. México. México várias Cancún, Europa. Tailândia. Leste da Europa. Também Vietnã. Tivemos na Grécia. Tivemos na África do Sul. Dinamarca, Suécia, Rússia. Isso é na Rússia. Tivemos na Rússia. Isso foi interessante também. Rússia, maravilhoso. Que me lembra, por enquanto, é só. O turismo realmente é um teste para a memória do casal, que viajou o mundo, mas agora pretende fazer um tour pelo Brasil. E eles têm disposição, viu? Gostam de conhecer o que é diferente em cada cantinho por onde passam. Paisagem, né? Porque cada lugar tem seu diferencial. E também os costumes, né? Cada país tem um costume diferente do nosso. Isso é muito interessante. O comportamento aventureiro da Dona Flor e do seu Álvaro é uma tendência entre os idosos de todo o país. Segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagem, o público com mais de 60 anos já corresponde a quase um quarto de todos os turistas brasileiros. A gente tem visto uma grande procura por destinos do interior e do litoral do estado. Então a gente tem a região da Mantiqueira também, Campos do Jordão, é muito buscado também. E Aparecida também, que é bem consolidado aí, né, já tem uma tendência grande para receber público de terceira idade e que ele tem também recebido cada vez mais essas pessoas que querem tanto conhecer o Santuário Nacional, mas também podem conhecer a região ali, a região de Guaratinguetá, que tem a Casa do Frei Galvão, tem mosteiros, tem outros atrativos que dá para combinar. A turma da melhor idade está turistando como ninguém. Bom para a economia. Segundo a Secretaria Regional de Turismo, os idosos podem representar um respiro para os locais onde o mercado sofre com a baixa temporada. Principalmente nos meses de abril, maio, junho, depois setembro, outubro. Então isso favorece com que a gente tenha uma economia mais estável e que tenha aí um ambiente econômico mais positivo para atuar na atividade turística. O casal de aposentados sabe disso. E agora, que tem mais tempo de lazer, só querem saber de aproveitar. Cada canto é um canto, com sua maravilha especial. Mas tem lugares que a gente gosta e volta. Tivemos no Egito também, que eu esqueci de falar, que é importantíssimo. Foi muito bom. E as pessoas com 60 anos ou mais têm direito à passagem de transportes coletivos de graça. Os idosos que desejam viajar gratuitamente de ônibus precisam seguir e se enquadrar em algumas regras. Quem vai me ajudar neste assunto é o Lupercio Lobão, ele que é agente da NTT. Lupercio, obrigado pela sua entrevista. Eu te pergunto quais são essas regras que os idosos precisam seguir para conseguir as viagens gratuitas. Primeiramente, ter acima de 60 anos, tá? E renda inferior a 2 salários mínimos.
para que ele tenha o direito, ele tem que apenas apresentar o comprovante de renda dele, né? E o documento para apresentar, para comprovar que ele tem acima de 60 anos. Né? Já entra no sistema da empresa com 30 dias de antecedência, né? Para a disposição dos passageiros em geral, tá? Inclusive o idoso. Aí o passageiro, né, vai até a bilheteria da empresa e solicita, são 2 vagas gratuitas em cada ônibus, né? Deixa eu deixar bem claro que são um ônibus convencional, tá? Que existe o leito, né? O semileito, enfim, executivo, mas os direitos é só apenas nos ônibus convencionais, tá? Para os idosos que desejam, planejar com mais antecedências, como você disse, são 30 dias, né? Porque pode correr o risco de chegar aqui e não ter essas vagas. Perfeito. Então ele se planeja, né? E venha com 30 dias, tá? Para ele poder ter o direito, que são só apenas 2 vagas gratuitas. Essas 2 vagas já estando preenchidas, tá? E mesmo assim ele queira viajar, tá? Daí ele tem o direito de 50% no restante das vagas do ônibus. A gente falou, né, dessas regras, no geral, elas valem também para as viagens aqui intermunicipais, como que funciona? Porque você disse que são poucas as diferenças, né, entre a viagem interestadual e também intermunicipal. Não, esse direito é só para viagens interestaduais, ligação de um estado para outro estado. Então, reforçando, quer trazer aqui também, precisa trazer, na verdade, os documentos para poder fazer essa reserva, né? Isso, apenas o comprovante de renda e o documento de identidade para comprovar a idade, acima de 60 anos. Tá certo, Lupercio. Obrigado, pela sua participação aqui com a gente. A gente deixa essa dica para você aí de casa, né? Você é idoso ou conhece alguém que é idoso e que se enquadra nessas regras, pode aproveitar para poder fazer uma viagem aí, tanto interestadual como também intermunicipal gratuita. De São José dos Campos, Gustavo Rosa. E no próximo bloco eu te conto como ficam as temperaturas nos próximos dias. É daqui a pouco. Voltamos para falar sobre política. É hora do quadro Política em Pauta. Hoje, Diego Amorim fala sobre as recentes queimadas que têm atingido grande parte do país. Será que há ideologia nas crises climáticas? Mudanças climáticas não têm ideologia. A Polícia Federal vai investigar a origem das queimadas em boa parte do país nos últimos dias, sobretudo no estado de São Paulo. Mas uma coisa é certa, minha gente, não tem ação humana capaz de provocar esse estrago todo. Por isso que não dá para politizar mudanças climáticas. Quem faz isso leva a rasteira da realidade. A esquerda culpou Bolsonaro pelo desmatamento na Amazônia durante o governo anterior. Se deu mal, porque o jogo virou contra si mesma agora no governo Lula. E se o governo Lula insistir em culpar um grupo de criminosos por esse fumacê todo no Brasil, também vai se dar mal. Porque as mudanças climáticas, eu insisto, não têm ideologia. A gente sabe disso. É uma teimosia que faz a gente perder um tempo danado, gastar energia, querendo achar culpados. Talvez seja uma forma de negação, de não querer constatar e agir diante das loucuras climáticas que estão diante de nós. Ou todos paramos para levar realmente a sério esse assunto, ou seremos tomados pelo fogo enquanto tentamos defender nosso político ou nosso governo de estimação. E ainda falando sobre o clima, hoje o dia já foi marcado por temperaturas mais elevadas. Amanhã os termômetros devem registrar temperaturas ainda mais altas. Algumas cidades seguem aí marcando 29 graus. Vamos ver então as temperaturas em algumas cidades. Em São José dos Campos, máxima de 29, mínima de 9. Em Jacareí também não muda muito, a máxima fica em 28 graus e a mínima de 10. Caraguatatuba também vai fazer calor, máxima de 24 graus e a mínima de 15. E São Bento do Sapucaí, na nossa Serra da Mantiqueira, máxima de 26 graus e a mínima de 11. Vamos para mais um intervalo e voltamos já.
Neste sábado, dia 31, vai ter o primeiro Animacão no Vale Sul Shopping. Presta atenção que vai ser um evento incrível. Vai ter concurso de cães em 5 categorias. Menor tamanho, maior tamanho, mais parecido com o dono, melhor fantasia e até raça mais exótica. Vai ter também o circuito Agility, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, doação de animais, apresentação da Patrulha Canina, vai ter também a roleta do Silvinho e a presença da Narcisa, do Domingo Legal, brincando com, claro, todo mundo. Vai ser muito legal. E aí você não pode perder, né? A entrada é de graça, mas a gente pede 1 quilo de ração para as ONGs da cidade. Então é neste sábado, dia 31, já marca na agenda. Das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, Animacão em São José. Realização TV Tati SBT e Vale Sul Shopping. A partir de 2025, mulheres terão a oportunidade de se alistar voluntariamente nas Forças Armadas do Brasil, conforme anunciado hoje em decreto publicado no Diário Oficial da União. Com a nova medida, mulheres com 18 anos poderão se apresentar para o alistamento entre janeiro e junho do ano que fazem 18 anos. Anteriormente, o ingresso nas Forças Armadas era restrito às mulheres em curso de formação de oficiais. Esta e outras notícias você encontra no nosso site, othmais.com.br/vale. E um estudo recente nos Estados Unidos revelou um avanço do diagnóstico do Alzheimer. Ele acontece por meio de um exame de sangue, que consegue identificar uma proteína relacionada ao desenvolvimento da doença. A taxa de acerto desse exame é de 90%. Quem é, amor? É a sua mãe. É minha mãe. Aos 79 anos e com um quadro avançado de Alzheimer, esta ex-comerciante raramente lembra quem são os 4 filhos, 7 netos e 2 bisnetos. Mas não é só isso. Costumamos dizer que o Alzheimer não é só a perda da memória, é um dos mínimos detalhes, né? O pior do Alzheimer é perder a noção das coisas. Por exemplo, fogão. Uma vez ela colocou sabão em pó e uma panela para cozinhar. Então vai perdendo a noção de coisas do dia a dia. Os primeiros sintomas começaram há 9 anos, na loja de calçados que dona Osanita tinha. Fomos percebendo que muitas pessoas iam enganando ela. Ia comprando as coisas e não pagava. E ela, obviamente, não lembrava. Um estudo publicado nos Estados Unidos revela que os exames de sangue capazes de detectar o Alzheimer têm acerto de 90%. Os testes identificam um tipo de proteína no sangue, chamada tal fosforilada. Ela funciona como um biomarcador de outras proteínas prejudiciais ao cérebro. O exame é recomendado apenas para pessoas acima de 50 anos de idade. Não está indicado para triagem na população geral, ele está indicado para diagnóstico nas pessoas que começam a ter algum grau de declínio e uma suspeita clínica. O exame de sangue pode agilizar o diagnóstico de Alzheimer, doença que hoje atinge 1.200.000 pessoas no país. O Ministério da Saúde estima que 100.000 novos casos apareçam todo ano. Por enquanto, o exame no Brasil ainda é caro e só disponível na rede particular. Custa R$ 3.600. Para este neurologista, a rapidez no diagnóstico muda tudo. Agora estão chegando tratamentos que são direcionados para as fases iniciais. Para pessoas acima de 55 anos de idade, que tenham algum sintoma, tem que ter pelo menos algum sintoma pouco, que seja de esquecimentos, dificuldade de lembrar palavras, de esquecer palavras, de ficar meio desorientado. Perguntaram aqui à senhora se a senhora já tem 70 anos. A neta de dona Osanita mostra na internet o dia a dia da avó, como uma forma de envolver toda a família. 70 anos, hein? Nenhum, que eu sou nova, né? Novinha. Tem quantos anos mesmo? Tem 30 e poucos. Foi tomando um rumo maior, então fui abrindo para as pessoas da cidade. É um Instagram de pequeno, poucas pessoas, mas com muito amor nós fazemos isso. Ser feliz e não ter dinheiro ou ser triste e ter dinheiro? Ser triste e ter dinheiro, né? O Jornal da TV Tati fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau e até amanhã.